Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. A galera que acompanhou a semana passada desenvolvemos o projeto de um teclado matricial com senha para habilitar uma fechadura elétrica utilizando o microcontrolador SPIC. Semana passada demonstrei o funcionamento, comprovei o funcionamento na bancada e disse que nesta semana iríamos apresentar o software detalhado. Eu desenvolvi o software em linguagem C. Acredito que o pessoal vai gostar bastante dessa videoaula, principalmente aqueles que gostam bastante de programação, pois eu utilizei diversos recursos do PIC16F628A, aproveitando muita coisa do nosso conhecimento adquirido no curso das quartas-feiras de microcontroladores PIC. E tem umas coisinhas a mais que eu quero compartilhar com vocês também. E hoje todos os arquivos estão para download aí na descrição do vídeo. Você clica em mostrar mais, tem duas opções de download. Você faz a que você quiser e aí tem todo o hardware do sistema e o software completo e com todas as linhas comentadas como sempre. E essa videoaula é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse agora toroid.com.br e solicite já uma cotação. Tem muitos produtos bacanas para vocês, transformadores toroidais, indutores toroidais e muito mais. Você sabe que os projetos que você desenvolve com transformadores toroidais têm uma eficiência muito maior. Então, pensou em colocar um transformador em um projeto, utilize sempre um toroidal, que é muito mais eficiente por diversas razões e por diversas vezes já mostramos para você aqui neste canal. Corra lá, toroid.com.br, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. A videoaula de sexta de hoje é a análise detalhada do software. Venha comigo, vamos explicá-lo detalhadamente para você. Let's get started! Uma simulação rápida para quem não viu o hardware entender o sistema. Eu tenho aqui o meu sistema, o teclado matricial, PIC16F628A. Eu dou um play. Veja que a porta terá um sensor. O sensor não está acionado, significa que a porta está aberta. Quando eu fechar a porta, aí ele coloca o RB0 em 1 apenas para eu verificar que o processador está no modo sleep. No modo sleep ele está esperando uma entrada do teclado. Quando eu entrar com o teclado, digitando qualquer um dos números, ele reconhece a primeira tecla já e inicia a varredura do teclado. 2, 3, 4. Essa é a senha. 1, 2, 3, 4. Sou o buzzer aqui por 1 segundo e agora liberou a trava elétrica. Com isso eu posso abrir a porta. Quando eu abrir a porta, o sensor vai ser desacionado. Fica mais 1 segundo aqui, desliga e reinicia o processador com o nosso circuito de reset. Está aguardando de novo eu entrar com a senha, mas para isso eu tenho que fechar a porta. Fechei a porta, consigo ver que está no modo sleep pelo bit de teste, ou digitar a senha errada agora. 8, 2, 2, 6, por exemplo. Ele dá 3 bips breves e aí ele reinicia o processador. Veja que o RB0 ficou em 1, indicando que ele voltou para o sleep. Então esta é a operação convencional da nossa trava. Hoje eu vou mostrar o código para vocês, que é em micro C, e você pode pegar esse código e fazer o que você quiser com ele, adaptá-lo das mais diversas formas e incrementá-lo até interessante. Se você incrementar, manda aquele videozinho para o projeto do assinante, que assim que possível mostraremos aqui no canal. É bem interessante quando vocês interagem conosco nesse sentido. Os fuse bits do PIC, aqui é o XT, pois é um cristal de 4 MHz. Eu habilito o Power Up Timer, ou seja, ele espera 72 milissegundos para ativar o processador após o Power On Reset. Habilito o Master Clear e sem Brown Out, que eu não quero que ele reinicie por uma tensão mais baixa. E sem proteção de código. Podemos copiar o código. No mapeamento de hardware eu tenho aqui o sensor. O Clear é o pino que ativa o meu reset, se você observar. Que é este pino aqui, o RA1, que vai acionar o circuito de reset. O Lock é a trava elétrica. Coloco o RA2 em 1
eu aciono o driver da trava elétrica, isso eu mostrei o hardware na semana passada, lembrando, e o buzzer está no RA3, que também tem um driver que colocando em 1 soa o bip do buzzer. O processo de varredura de teclado é aquele clássico que eu já mostrei para vocês no curso das quartas, então pesquise aí em nosso canal a videoaula de teclado matricial e PIC. Apenas aqui eu desenho as 3 colunas do teclado e as 4 linhas. Veja que estou utilizando o porte B, do RB1 ao RB7. O RB0 sobrou e por isso que eu fiz ele como pino de teste. E aí a minha função auxiliar é a função password, que recebe um número como parâmetro, para verificar a senha digitada. E este número é uma entrada simples do teclado. De variáveis globais eu tenho contador auxiliar, uma variável de controle, uma variável que indica o dígito atual da senha, um vetor que armazena as entradas do teclado, os números que o usuário vai digitar, e um vetor que eu vou armazenar a minha senha correta. Veja que eu já inicializo esse vetor, senha correta, e eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4. Com isso você pode alterar a senha das mais diversas formas. Outra possibilidade que você pode incrementar neste código, vou deixar para você, é armazenar estes parâmetros na EEPROM do PIC628A e também possibilitar ao usuário que altere a senha com algum comando do teclado, possibilitando que ele possa modificar a senha sem ter que regravar o PIC. Veja que nesse instante eu tenho uma senha fixa ao processador. E como eu não vou modificá-la aqui no meu projeto, eu preferi deixar assim. Vamos só modificar aqui o vetor para comprovar para você que realmente altera a senha. 4321, compilei, roda a simulação, 4, 3, 2, 1. Sou o buzzer por 1 segundo e libera aqui a porta, eu abro a porta, ele desabilita a trava e reinicia o processador, eu fecho a porta, o RB0 vai para 1. Show! A minha interrupção, eu estou explorando 2 fontes de interrupção do processador, que são a interrupção por mudança de estado no porte B, que estudamos no curso das quartas, pesquise também este vídeo, e a interrupção do timer 0 para a varredura do teclado. Na função principal, então, entradas e saídas, inicializações, desabilito os comparadores, configuro o timer 0 para incrementar com o ciclo de máquina e o prescaler específico e inicio com a interrupção do timer 0 desabilitada. Veja que estou utilizando a interrupção do timer 0 para varrer o teclado, só que tão logo eu inicio o processador, eu não estou varrendo o teclado. E é o que acontece na prática, como você viu. Inicio o timer 0 com 100 decimal para proporcionar um estouro de 19,9 milissegundos. Então estou varrendo o teclado a cada 19,968 milissegundos. Esse é um tempo bacana para fazer uma varredura de teclado. E logo de cara eu tenho aqui um loop, while sensor. Enquanto sensor for igual a 1, estou esperando eu fechar a chave, acionar o sensor de porta. Quando eu fechar a porta, o sensor vai ser 0. E aí ele continua o código. Após isso eu coloco as colunas em low, veja que eu iniciei elas em high aqui, colocando FE no porte B. Coloco elas em low, habilito a interrupção por mudança de estado, limpo a flag de interrupção por mudança de estado e aí sim habilito a interrupção global e aqui estou acionando o RB0, que é o que você enxerga e vimos na prática e vimos no Proteus. Na prática foi semana passada. E depois disso o comando as_sleep, que coloca o processador no modo de economia. Portanto, com este comando ele entra no modo sleep. E o que acorda o processador? Eu posso acordar o processador com um watchdog timer, com uma fonte de interrupção que independa do oscilador do processador,
ou com um Power On Reset. Basicamente são estas as formas. E eu optei aqui por utilizar a interrupção por mudança de estado no porte B. Observe que eu habilitei a interrupção por mudança de estado e coloquei as colunas em 0. Então, logo que eu fecho aqui e RB0 vai a 1, veja que o nível lógico das colunas está em 1. Tudo vermelho aqui. Fechei a porta, RB0 foi para 1, todas estão em 0. Como eu tenho resistores de pull-up nas linhas, qualquer tecla que eu pressionar aqui, e as linhas estão no nibble mais significativo do porte B, qualquer tecla que eu pressionar no teclado matricial vai ocasionar uma mudança de estado nestes pinos do porte B e, consequentemente, a interrupção, pois eu habilitei a interrupção. E isso faz o processador acordar, sair do modo sleep. Veja que eu vou pressionar a 5, por exemplo, mudei o estado ali no porte B e ele iniciou a varredura do teclado. Então imaginem que o processador está no modo sleep. Eu pressionei o botão, desvia para o vetor de interrupção por mudança de estado, que é esse aqui. Eu testo a flag, se for 1 houve uma mudança de estado, eu limpo a flag, então eu habilito a interrupção do timer 0. Habilito aqui e desabilito a interrupção por mudança de estado, pois eu vou utilizar ela apenas no começo do meu sistema. Habilitando a interrupção do timer 0, eu estou iniciando a varredura do teclado. E por causa do bouncing da tecla, basta pressionar para ele já reconhecer a primeira tecla digitada pelo usuário. Então aproveitei este efeito a meu favor neste código aqui. Então eu coloco o RB0 em 0 para saber que eu iniciei a varredura. E eu coloco as colunas em high novamente. Então logo ele acorda, as colunas vão para high, eu habilito a varredura e o bouncing da chave já reconhece a primeira tecla. As colunas têm que estar em high, pois a condição aqui no timer 0 é que a coluna 1 esteja em nível alto e o control seja igual a 1. Eu inicializei o control em 1. Então eu atendo essa condição inicial, eu varro o teclado inicialmente, colocando a coluna 1 em 0. Lembram da varredura de teclado matricial? Quem já assistiu vai lembrar. Coluna 1 em 0, depois coluna 2 em 0, depois coluna 3, a cada 20 milissegundos aproximadamente. Com isso, eu identifico qual coluna eu pressionei e dentro do teste de coluna, eu ainda testo cada uma das linhas e sabendo qual linha coincidiu com a coluna que está em 0, eu sei a tecla que eu pressionei. Show, né? Lindo o teclado matricial. Depois, identificando a linha com a coluna, vamos supor que eu pressionei a tecla da linha B com a coluna 1. Eu chamo a minha função password e passo o parâmetro 4, que é justamente a tecla número 4, que corresponde à coluna 1 com a linha B. E assim para cada uma das teclas. E essa é a varredura do teclado, bem simples e bem prática, bem funcional. Funciona bem bacana isso. E vejam que coisa mais linda o loop infinito desse código. Do jeito que eu gosto, o mais simples, o mais vazio possível. Não temos nada aqui no loop infinito. Eu fico aqui aguardando as interrupções do processador. Isso é maravilhoso. E agora veremos o que ocorre quando for chamada a função password. Veja que houve uma coincidência de uma tecla. Eu vou chamar essa função password com o parâmetro da tecla pressionada. Aqui eu tenho algumas variáveis locais que vão me auxiliar em laços for, duas para iterações, i e j, e uma que verifica a senha, que é a digit check, que eu inicializo em 0, e por precaução eu desabilito a interrupção do timer 0, então logo eu entro nessa função. Eu quero tratar o dígito que eu pressionei, então eu não quero continuar varrendo o teclado enquanto eu estou tratando isso. Por isso estou desligando aqui a interrupção do timer 0. Aqui o buzzer soa por 200 milissegundos e eu apago. É exatamente o efeito que você ouve quando eu pressiono a tecla. Bip, 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 são esses 200 milissegundos.
Eu incremento o current digit para eu saber quantas vezes eu já pressionei uma tecla no teclado. Essa é a variável que me indica isso. E eu faço um switch nele. Fazendo o switch nesta variável, eu consigo saber qual posição do vetor que eu estou, pois cada um dos casos vai até a quarta posição. Eu vou atribuir o número que eu passei como parâmetro à posição atual do vetor, a qual a current digit está me indicando. Com isso, eu encho o meu vetor senha. Preencho ele nas 4 posições. Ao final disso, ou seja, quando o current digit for superior a 3, lembrem-se que eu inicializei ele em 0, o 0 entra junto na contagem. Quando ele for maior que 3, eu digitei 4 vezes. Eu reinicio o current digit para o próximo número. E aqui eu verifico, eu faço a comparação do vetor senha com a senha correta. Então, eu passo 4 vezes o laço for e aqui dentro do for eu apenas faço o teste das coincidências. Se o vetor senha da posição atual i for igual ao vetor senha correta da posição atual i, eu vou incrementar o digit check. Com isso você pode ver claramente que, havendo 4 coincidências, o digit check terá qual valor? O valor 4. Por isso que eu consigo identificar a senha correta, de uma forma muito elegante. Então o digit check, se for igual a 4, a senha está correta, eu reinicio ele também, e aí o buzzer soa por 1 segundo, que é aquilo que você vê na simulação e vimos na prática aula passada, e eu prendo o meu código aqui enquanto o sensor estiver em 0, que significa que a porta está fechada. Enquanto ele estiver em 0 e a porta fechada, eu mantenho a fechadura aberta, a fechadura elétrica aberta. Saindo desse while, eu aguardo mais 1 segundo por precaução e libero a trava para poder fechar depois a porta de novo. Depois disso eu configuro o RA0, ou melhor dizendo, o RA1 como saída. E aí eu ativo o clear. Então observe que tivemos o cuidado também de só configurar a minha saída para o clear. O clear é o bit que aciona o circuito de reset. Eu só aciono ele, eu só configuro como saída no momento em que eu vou acionar o reset. Antes disso, eu mantenho sempre em tree state. E como eu tenho no hardware um resistor de pull-up, que é o R11, veja que está no reset, e a label reset está no RA1, e o RA1 é o meu clear aqui no código. Como eu tenho no hardware este resistor de pull-up, ele vai estar sempre em 1, exceto quando eu configuro como saída e escrevo 0 nele. Com isso eu garanto que não vai ocorrer um reset acidental no decorrer do código e na minha lógica de digitação da senha. Isso quando a senha está correta. Else, se a senha está errada, ou seja, o digit check é diferente de 4, ou seja, se não houve as 4 coincidências e na ordem certa, eu incremento o digit check menos vezes. Se não houve nenhuma coincidência, ele estará em 0 ainda. Com isso, de qualquer forma, eu zero ele para garantir. E aí eu passo um for aqui apenas para dar aqueles 3 bips breves para o usuário saber que a senha está errada. E também reinicio o processador. Coloco o RA1 como saída e aciono o clear para reiniciar o processador. Ao final do password, eu ainda tenho que habilitar aqui a interrupção do timer 0 para continuar a varredura do teclado, caso a senha esteja correta. Acredito que é isso, galera. Veja que o código ficou muito interessante. Você tem aí um loop infinito vazio, limpo. Você tem 2 fontes de interrupção, uma por mudança de estado e outra do timer 0. E você tem o modo sleep. Eu queria ter desenvolvido o sistema da forma que eu reiniciasse ele com um watchdog.
seria um reset puramente por software. Mas a família 16F não permite o uso do modo Sleep com o Watchdog para reiniciar o processador. Então, acionando o Watchdog, ele entrava em Sleep, mas ele saía do Sleep tão logo ocorria o estouro no timer do Watchdog, certo? Então eu tive que projetar toda aquela circuitaria de reset como demonstrei na aula passada. É isso, se você gostou do código, como sempre, deixa aquele like e em caso de dúvidas também faça seu comentário aqui embaixo que vamos responder o mais breve possível. Gostou do software desenvolvido para este sistema? Deixe seu like, é muito importante que você clique em gostei rapidinho agora, não perde tempo nenhum. Clicou? Clicou? Muito obrigado, valeu mesmo, que isso nos ajuda pra caramba. Se é novo aqui no canal, se inscreva, clique aqui embaixo também em inscrever-se, é gratuito, você acompanha todos os vídeos, novidades, promoções aqui da WR Kits, aqui tem vídeo todo dia, sem falta, muitos cursos, projetos e tutoriais para você. Afinal, isso aqui é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, um ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima!